Olha só, eu estava ainda há pouco olhando pela janela daqui de casa, e aí bem aqui na rua que fica na lateral tinha um homem caminhando sobre a casa sem nenhum equipamento de proteção, simplesmente andando num telhado do que parecia ser um galpão e andando muito tranquilamente. E aí eu fiquei observando isso, eu morro de medo quando eu vejo nessas construções, enfim, até porque um tio meu, que inclusive já é falecido, uma vez teve um acidente, caiu do telhado de uma casa e passou anos com a perna, aquele que a gente chama de gaiola, né? Enfim, um processo bem traumático. E aí eu fiquei pensando a respeito dessa situação, é, que a gente só veio entender a necessidade do EPI, né, que é equipamento de proteção individual, na pandemia. Quando a gente teve que usar máscara, teve que usar aquele equipamento chamado Face Shield, que é o que protege o rosto, aquele acrílico transparente, e aí entender outros processos. Né? A pandemia também veio para a gente entender que é necessário lavar as mãos, porque tem muita gente, inclusive essa pesquisa científica de que tem muita gente que usa o banheiro e não lava as mãos. Tirando isso da pandemia e fazendo uma análise subjetiva desse processo, eu fiquei refletindo a respeito dos EPIs que a gente não carrega na nossa vida. Porque vejamos, se a gente se protege, por exemplo, para subir até o telhado de uma casa, sabendo que você tem que ter um cinto, né, que te prenda, se você cair dali, você não vai despencar, mas você não vai se arremessar no chão, se você tem que ter um capacete, se você tem que ter luvas, enfim, toda uma série de equipamentos para proteger a sua vida. Se a gente acha esses equipamentos fisicamente falando importantes, por que a gente não acha que esses EPIs precisam existir na nossa vida em outros contextos? E aí a gente pode fazer uma analogia com diferentes situações. Quer ver um exemplo disso? A alimentação que você faz hoje, e eu falo isso porque é uma preocupação que eu tenho tido nos últimos anos em relação a esse processo alimentar. A alimentação que você faz hoje, ela é um EPI para sua segurança? Né? Ela é um EPI para sua boa digestão, para sua nutrição. E eu falo isso não só no sentido metafórico, porque outro dia eu assisti uma palestra de uma mulher muitíssimo inteligente, uma neurocientista, e ela, através de pesquisas, demonstrou que problemas de saúde que nós carregamos por conta de hereditariedade, eles passam por um processo de influência muito grande também do modo de vida que a gente vive. Ou seja, nesse sentido, a nossa alimentação ela está nos atrapalhando ou ela está nos ajudando? É um tipo de EPI. Né? Nos últimos meses, também por conta da pandemia, a gente tem visto todo um preparo, todo um cuidado relacionado à saúde mental. E aí eu volto a perguntar, qual é o tipo de EPI que a gente carrega, qual é o tipo de EPI que você carrega em relação à sua saúde mental? Quais são os seus hábitos saudáveis do dia a dia? A alimentação eu já falei, mas por exemplo, o sono. A quantidade de sono que você tem no dia a dia. Né? A sua noite de sono ela é bem executada? É um mínimo de 8 horas, 7, 8 horas de sono profundo? É também um item importante. Né? E aí tem outros cenários, por exemplo, as relações sociais, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito do trabalho, elas são saudáveis? As pessoas com as quais a gente opta por se acompanhar, porque nós somos a média dessas pessoas, são pessoas saudáveis? São pessoas que agregam algo à nossa existência? São pessoas que nos aprimoram ou são pessoas que nos derrubam? Porque é também um tipo de EPI. Né? Às vezes, uma escolha errada a respeito de uma relação, seja no ambiente de trabalho, seja de uma amizade de fim de semana, seja de um colega onde você frequenta um templo religioso, seja de relacionamento afetivo, tanto essa pessoa faz você crescer, desenvolver toda a sua potencialidade, tudo aquilo que você tem de melhor, como essa pessoa também tem o potencial de fazer você se diminuir. Né? De você tropeçar, de você cair, de você se tornar uma pessoa pior, uma pessoa ranzinza, uma pessoa mesquinha, uma pessoa mal educada, uma pessoa grotesca. Então é um tipo de EPI que às vezes a gente nem para pensar. Às vezes a gente adentra em determinadas situações e fica falando assim, mas por que eu estou passando por isso? Porque isso é o reflexo de um processo de escolha, que pode estar ligado diretamente à escolha de relações sociais que a gente tem.
Enfim, eu ficaria o dia todinho falando sobre os EPIs da nossa vida. Mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Falei, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Eu acho que isso é um tema interessante. E que se você que assistiu até essa parte do vídeo, depois, no seu dia a dia, na hora que você estiver tomando banho, lavando a louça, estiver lavando o pneu do seu carro, estiver dobrando as roupas para guardar no seu guarda-roupa, ou fazendo qualquer outra coisa, você parar para pensar a respeito do que eu falei aqui, então valeu a pena eu ter gravado esse vídeo. Então se pergunte todos os dias, você está utilizando os EPIs que tornam a sua vida mais segura?